A Causa Secreta, conto de Machado de Assis. Este é o segundo vídeo de leitura. Garcia olhou. Era o próprio... Bom, voltando um pouco, né? Estavam carregando o vizinho ferido, o vizinho de baixo ferido. O Garcia falou, tem que chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do Teatro, que estava vindo, né? Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoas próximas. Então o Fortunato, quando chegou ali, perguntou se o ferido tinha pessoas próximas ou família. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço, pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passara. Primeiro momento, parece que o Fortunato é o médico, né? Porque ele chega, começa a organizar coisas, manda as pessoas sair e tudo mais, mas na verdade não. Ele só assumiu a liderança ali da situação, né? Tanto é que o Garcia vai ficar para ajudar um médico que ainda está para chegar, né? Em seguida contou o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Bom, malta de capoeira é uma coisa extremamente interessante. Se você está curioso em relação a isso, eu aconselho você fortemente a ler o Cortiço do Aloysio Azevedo. Mas se você não tiver com essa energia de ler o Cortiço inteiro, teve alguns vídeos ali que eu falei sobre maltas de capoeira. E eu posso achar para você. Então você comenta que eu acho para você o vídeo específico. Mas, simplificando, basicamente muitas maltas funcionavam como grandes gangues, né? Capoeira não era uma coisa só a cultura brasileira, a arte e tudo mais. Não, os capoeiristas usavam navalha bem frequentemente, o Petrópolis, né, que é um tipo de porrete. Então capoeira... tanto é que a capoeira foi muito usada na Guerra do Paraguai também. Então é uma luta de combate, não é só o gingado e a dança que a gente conhece, bem civilizados de hoje em dia, né? Além, é claro, de no Rio de Janeiro daquela época a gente tem os capoeiristas famosos no Brasil inteiro, temidos, né? Sei lá, o Manduca da Praia, por exemplo, era um cara que uma vez brigou lá com um grupo de romeiros lá e deixou não sei quantos aleijados, outros invalidados, e assim por diante. Então a gente está falando de coisa perigosa, né? E é claro, as maltas de capoeira funcionavam às vezes como gangues disputando territórios, né, protegendo na política. Eles se interferiam na política, também protegiam um político. Então tinha maltas específicas para os conservadores, maltas específicas que eram usadas, né, pelos políticos. Isso é bem interessante, né? Depois uma outra coisa, se você quiser estudar por esse lado, estude sobre a Guarda Negra, se eu não estou equivocado, a Guarda Negra, que também era uma guarda feita de capoeiristas, principalmente escravos libertos, para proteger a monarquia, principalmente a princesa Isabel, né? Tudo coisas muito interessantes, né? Bom, mas aqui a gente está falando um bando de malandro ali, que provavelmente queriam assaltar o cara, né? Foi uma malta de capoeira. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande. Logo depois, um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só vi a este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por eles, meteu-lhe o punhal. Então, novamente, não é que o cara começou a dançar ali perto dele, gingado, pegou o birimbau, não é isso daí não. Meteu o punhal nele. Não caiu logo, disse onde morava, e como era a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Então agora a gente sabe qual que é a relação do Fortunato. O Fortunato era simplesmente um cara que estava passando na rua, viu a cena e decidiu ajudar. Conhece o
Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca o vi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silva, ser capitalista, ou seja, viver de capital, viver de renda, né? Solteiro, morador em Catumbi, que é um bom bairro no Rio de Janeiro. Era um bom bairro. Até hoje deve ser um bom bairro. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ou seja, o subdelegado e o médico. Ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por debaixo do queixo e de uma têmpora à outra, curta, ruiva e rara, né? Então, aqui, né? Debaixo do queixo, então a barba vinha aqui de uma têmpora à outra, né? Então fazia isso daqui, na cara dele. E era curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido. Mas tornava logo a olhar para ele, para o enfermo, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade. O estudante, o Garcia, está sentindo repulsa porque o Fortunato está olhando pro doente, porque o Fortunato ajudou o doente. O que está acontecendo, né? A gente não sabe, ele também não. É só uma sensação. A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Se esse cara, com esse tipo de olhar frio, com esse modo como ele encarou a dor do Garcia, né? Que é o ferido, né? Não, Garcia não, Gouveia. O Garcia é o nosso personagem principal. Mas ao mesmo tempo ele está fazendo todo sacrifício. Foi lá, trouxe o cara, pagou os médicos, conversou com todo mundo, organizou tudo, está ali velando o doente, né? Se esse Fortunato não tem nenhum interesse nisso, se o que ele está fazendo é gratuito, de verdade, então o coração do homem é um poço de mistério, porque eu não consigo, através da face dele, ver essa compaixão que ele está mostrando. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes. Mas a cura fez-se depressa. E antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Então agora parece realmente que é uma dedicação sem interesse, né? Então antes do outro, sei lá, talvez ele queria ser louvado pelo outro, talvez ele teria interesse financeiro, mas olha, interesse financeiro, o cara é capitalista, né? Então basicamente o cara tem tanto dinheiro para viver do dinheiro dele.
Então aparentemente é caridade pura, né? Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez, esmola que é ajuda, né? Logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu-o constrangido, ouviu impaciente as palavras de agradecimento, deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo as borlas do chambre no joelho. Borla é aqueles pomponzinhos assim, então imagina, você tem um chambre, você tem aquele pomponzinho, né, provavelmente na fita que se amarra, e aí... o que isso é importante? Tudo bem, ficar um pouco constrangido, claro, né, a humildade dele, não, que isso, não precisa agradecer. Mas ele não estava só constrangido, ele estava enfastiado. E ele começou, sabe quando você está impaciente? Você começa, tipo assim, eu tô com a minha lapiseira aqui, né, você na minha casa, começa a bater a minha lapiseira. Isso é um sinal claro, né, de pronto, já falou o que você queria ter falado? Dá pra sair da minha casa? Não estou exagerando na mensagem que ele está mandando. Olha o que vai acontecer. Gouveia, de frente dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, né? Não só pela piadinha de mau gosto, né? Mas também por aquele modo, né? Como se ele não fosse nada. E é o homem que salvou, não sei se salvou a vida dele, mas o auxiliou de um modo tremendo, né? Velou o cara enquanto o cara estava se recuperando. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era vão. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, até agora quais eram os hóspedes no seu coração? Os hóspedes no coração do Garcia, deixa eu ver aqui, às vezes Garcia, era a gratidão, né, o amor pelo próximo e assim por diante. Mas agora entrou um hóspede novo, ressentimento por esse cara me tratar como se eu não fosse ninguém, né? Nem agradecer com braços abertos o meu agradecimento. E perceba aqui novamente o Machado de Assis, esse personagem que pronto, acabou, ele vai aparecer só aqui, né? O Garcia vai aparecer só aqui, né? Então parece que até quando nós estamos indo agradecer alguma pessoa, nós queremos mais alguma coisa de uma pessoa. Nós queremos que a pessoa fique impressionada com como nós estamos agradecendo e fique lisonjeada com o agradecimento. É mais ou menos assim, toque o meu agradecimento, que você pode me dar, o que mais você pode me dar? Você pode me dar a admiração do meu agradecimento, né? Então o ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado, ou seja, que o Garcia, não teve mais que... desculpe, não é o Garcia. De tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. O desgraçado aqui é o benefício, né? Então mais ou menos assim, vamos lá, a imagem é um pouco... bem interessante, né? Estava lá o benefício, ou seja, a gratidão no coração dele, e de repente entra o ressentimento e se apodera tanto do coração do Garcia que o benefício, ou a gratidão, tem que subir lá para a cabeça e refugiar-se assim, ali como uma simples ideia. Como assim? Como assim? Isso aqui é uma coisa genial que o Machado de Assis faz. Como assim subir na cabeça e refugiar-se com uma ideia? É aquela história, tem coisas que você sabe, mas você não... elas não estão tão reais, né? Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que sabe só de fora que o trabalho dele é importante, mas... deixa eu ver se eu vou muito longe na minha digressão.
Acho que não. Na Montanha Mágica tem o personagem Hus Castorp, o personagem principal, né? E ele sabe que o trabalho é a coisa mais importante. Mas ele sabe só aqui, né? Porque o prazer dele mesmo é fumar um bom charuto e descansar, né? Então é mais ou menos assim que o benefício, que a gratidão agora está no Garcia. Assim, sim, eu tenho gratidão, mas ele não sente essa gratidão. A gratidão não está mais com a realidade no coração dele, né? Está simplesmente como uma ideia fria lá na cabeça. O que tomou conta dele mesmo é o ressentimento, né? Por ter sido tratado desse jeito. Então, por isso que a gratidão tem que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento de ingratidão.